As lembranças são feitas de vida, de descobertas e de transformações. Comecei a ver a vida com olhos inocentes, de brincadeira, olhos que se divertem, se encantam com as coisas simples, olhos de fazer história e de fazer memória. Lembro da professora do Jardim da Infância, Mariano Procópio, a Dona Edi, e a hora do recreio, do pique-esconde e polícia-ladrão pelas ruas, dos tênis-conga, do quichute, das férias de final de ano e das férias de julho quando ia para Três Rios. Sinto o cheiro da macarronada no fogão a lenha na casa da vovó Amália e posso repetir o nome de todos os tias, primos e primas daqueles encontros em Três Rios. E puxando pela memória, eu lembro-me de uma dessas férias em Três Rios. Saímos de Juiz de Fora bem cedinho, a rodoviária ainda era no prédio da Sesama, bem no centro da cidade. O nome da empresa eu não me recordo, mas as cores azul claro e cor de abóbora, essa eu não esqueço. Eram aproximadamente 2 horas até a esquina da Rua da Maçonaria em Três Rios. Dali até a casa dos meus tios era uma boa caminhada. No trajeto passávamos em frente ao depósito da Estrada de Ferro Central do Brasil. Nesse dia, caminhávamos com nossas bagagens pela calçada quando fomos surpreendidos por uma pessoa. Oi, Eda, tudo bem? Sabe quem acabou de chegar aqui em Três Rios? O Álvaro Aguiar, e ele veio acompanhado daquela atriz baixinha. Eles estão na casa da Dona Helena Arneiro. Vão almoçar lá e retornarão ao Rio à tarde. Minha mãe, então, mudou o rumo e lá fomos nós para a casa dos tios dela. A casa estava cheia e da cozinha vinha um cheiro de café e bolo. Lembro-me dos abraços e da alegria com que tia Varice e tia Helena receberam minha mãe. Embora eu não tivesse participado da conversa, eu me lembro nitidamente do Álvaro sentado no sofá e na sua frente de pé rindo e gesticulando muito, a atriz baixinha da qual fomos informados. Ali Álvaro Aguiar abraçou minha mãe e apresentou aquela baixinha. Depois de muitos anos eu vinha saber que se tratava da atriz Henriqueta Brieba. Ela era muito engraçada e falante, e eu não me esqueço de suas alegres e sonoras gargalhadas. Eu tinha 6 anos, era feliz e tinha certeza. E amigos, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tem o prazer de receber hoje, no programa
Onde Canta o Sabiá, uma figura muito querida, um grande amigo, produtor. Ele está fazendo um trabalho em homenagem ao centenário do grande artista brasileiro de teatro, de cinema, da Rádio Nacional, Álvaro Aguiar, que era o famoso Anjo, aquelas histórias em séries, as aventuras do Anjo. Eu tenho o prazer de receber e cumprimentar o nosso Vladimir Stefanon. Daqui desse palco, Álvaro Aguiar parte para o Rio de Janeiro. A peça que o Álvaro trabalhou com você era a direção de Henriette Morinot. Era sim. 1946. Não sei dizer o ano exatamente, mas foi Madame Morinot quem nos dirigiu, que era uma companhia grande. A mim, uma turma muito simpática da época, e estava o nosso grande amigo e grande ator, Álvaro Aguiar, que era um encanto, como pessoa, como tudo, um encanto de pessoa, um encanto. Excursionamos juntos, eu, ele e o Rodolfo Maia, fomos até Manaus e viemos descendo, trabalhando, e foi uma temporada muito boa, muito rica, bom público, né? A gente tinha muito nome, porque nós já estávamos todos aqui na Rádio Nacional e tínhamos muito nome, e as pessoas iam para nos ver, né? Para ver aquelas figuras que faziam as grandes novelas da Rádio Nacional. E foi muito bom, foi uma temporada muito boa. O Álvaro sempre foi um grande colega. A curiosidade do radioator é que ele era só conhecido com a voz. E os ouvintes tinham a curiosidade de ir na rádio para olhar no estúdio, ver o estúdio de rádio teatro, ver como é que se fazia a gravação, como é que nós trabalhávamos. Tudo isso é um momento muito especial na nossa vida, mostrando a importância do radioteatro para a cultura brasileira, porque o rádio fazia peças clássicas, humorísticas, novelas engraçadas, tudo isso levava o drama e a comicidade aos ouvintes. A explosão do rádio nos anos 50, um pouco antes, nos anos 30, e pessoas que ficaram marcadas nas nossas vidas, como Álvaro Aguiar, que trabalhava em radionovelas, depois ele foi trabalhar também na televisão, e aquilo era marcante nas nossas histórias de criança, nos nossos feitos de criança. E como eu já nasci dramaturgo, porque aos 8 anos de idade já estava fazendo teatro, nós nos espelhávamos muito nesses grandes nomes, que davam para nós as conotações, davam para nós as experiências deles, muito embora não tínhamos as presenças físicas deles conosco, mas pelo que eles faziam nós íamos aprendendo. Então aprendemos bastante com todos eles, inclusive com a dramaturgia do Álvaro Aguiar. Estou aguardando com muito prazer a oportunidade, enfim, de termos o Álvaro aqui nessa fotografia, e tão grande ator que ele foi, encanto de pessoa, e agradecer a você que está sendo portador disso tudo. Esse momento de alegria para as pessoas que estão aqui conosco e os que estão em casa esperando. Fizemos várias peças, a gente fazia peças de um ato, ao vivo, né? Que o público queria conhecer os artistas da Rádio Nacional. Então a gente ia, eles marcavam, e a gente fazia uma encenação, uma peça de um ato e tal, e era muito bom. E nós fizemos um belo trabalho aqui, que foi Obrigado pelo Amor de Vocês. Eu, ele e Rodolfo Maia. Uma peça lindíssima da Arte da Mel, e era eu e os dois homens. A peça era lindíssima. Fizemos uma temporada no Teatro Dulcina, depois excursionamos com a peça. É uma obrigação do ator recorrer ao público. Eu estou recorrendo a quem assistiu Álvaro Aguiar. Quem o assistiu deve ter amado. Porque, além de tudo, além de ser um grande ator e ter tido, por exemplo, esse repertório comigo, tê-lo feito, ele tinha uma coisa fantástica, era muito bonito. O Álvaro era muito bonito, o homem, e vestia aquelas fardas, era uma beleza, ficava uma graça, uma graça. E incorporou depois um personagem que tinha um seriado aqui, que fez muito sucesso, chamado O Anjo.
Eu devia ter meus 10 anos de idade, mais ou menos, e eu não perdia. Era um seriado curtinho, era de 5 minutos, mas era muito interessante. E logo depois vinha o Jerônimo, né? E aqui está uma fotografia do Álvaro Aguiar, que eu gostaria que fosse colocada na nossa entrevista, porque era realmente um homem, além de ser muito inteligente e um grande ator, era um homem muito bonito. E isso as moças gostam muito, e eu era muito moça naquela época. Sim. Or lease in the morning. O que é que nós vamos fazer? Pois é, Gerdau. Hoje nós vamos apresentar aqui um documentário biográfico de Álvaro Aguiar, cujo título será Álvaro Aguiar, o centenário de um comunicador. E passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, com outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar. Chamados pelo Dr. Eduardo ao grande hospital central, o Anjo e seus companheiros procuram esclarecer a morte de Vitor Serra. Quem era o Anjo? Era o Álvaro Aguiar, né? O Anjo era... Ele fazia o Anjo e ele dirigia o programa, ele mesmo dirigia. Criou um personagem que era um justiceiro, né? Combatia o crime por meios próprios, que era o Anjo, né? Era um herói urbano, milionário, que usava o dinheiro para combater o crime, né? E chegava sempre na frente do inspetor de polícia, né? Ele descobria os crimes sempre e combatia os... Nas minhas memórias de rapaz, de criança, naquelas épocas que ainda não existia a televisão, nós sempre tínhamos na Rádio Nacional e gostávamos muito era o Anjo. Nós lembrávamos que era o ator Álvaro Aguiar, que escrevia, que colocava sempre de 6h25 até às 7h35 na Rádio Nacional. E nós lembrávamos sempre daquelas aventuras, e era muito interessante que ele descrevia de tal maneira, de tal modo, que você, nas suas ideias, você via realmente o que estava acontecendo. Cá estamos apanhados numa verdadeira ratoeira. Sim, estamos perdidos, perdidos! A clarabóia, talvez eu consiga quebrar o vidro atirando meu revólver. Vamos ver! Eu estou morrendo. O ar está entrando por ali. Não é suficiente. Não, nós éramos muito conscientes do nosso trabalho, né? A gente vinha para trabalhar mesmo. E aqui a gente trabalhava muito, né? Porque as novelas começavam às 8h30 da manhã e os programas iam até às 10 da noite. Então a gente convivia muito. Aí ele virou e disse assim para mim: pô, tu já deu conta de tanta coisa aí, tornou boa, o que que você tem mais no rádio teatro para fazer aqui? Eu disse: olha, eu vou fazer agora uma coisa para a memória de vocês se formular em um caminho certo. Vocês têm um monte de campainha aqui, cada campainha tem que ter um tom com sentido de alguma coisa que vocês vão fazer aqui dentro. Ele tinha um programa na rádio, correto, o cara chegava, montava o programa tranquilo, porque a cabeça já vinha fechada em tudo que ele queria. A gente tinha, por exemplo, toda semana a gente se encontrava na casa do Mário Lago, que morava ali em Copacabana, na Barata Ribeiro, e ele morava num térreo e tinha um terreno atrás da casa dele, né? Extensão da casa dele. E a gente se reunia ali todos, muita gente do rádio ia para lá, fazia comidinha, então cada um cantava, uns recitavam, outros contavam piada, outros ficavam emburrados, mas a gente, toda semana a gente estava lá. E que formava uma família era o restaurante da Rádio Nacional.
que acabava o ensaio, a gravação, o teatro, nós íamos ao bar, almoçar, jantar ou fazer um lanche. E aquele encontro no restaurante fazia com que a rádio fosse uma família. Pai, de entrada! Aí estão eles, caídos! Tira eles pra fora! E o tio Janjão era um personagem que ele escrevia, que fazia, dando conselhos aos meninos, às crianças. Não faça isso, não faça aquilo, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. O tio Janjão tinha essa característica de chamar a atenção e as mães mandavam o nome dos garotos para ele. No programa ele dizia: ô Guilherme, você, o garotinho, né, pequeno, você não faça malcriação para sua mãe, você tem que tratar sua mãe direito. O garoto ficava abismado ouvindo pelo rádio, chamar pelo nome e dizer porque ele não fizesse aquela coisa que era desagradável. Esse é o aspecto humano e educativo. Histórias do tio Janjão, as histórias do tio Janjão. E nós fazíamos os animais, aquelas vozes de elefante, de cachorro, voz de tudo, de cobra, aquelas coisas que as crianças, era feito para crianças. E quem escrevia era o próprio Álvaro Aguiar. Era uma vez um porquinho que desejava ser músico e seu maior sonho era tocar flauta. De manhã à noite trabalhava para juntar dinheiro e comprar uma flauta. Quando voltava para casa, cansado do serviço, não ia brincar com os outros colegas. Ficava em casa ouvindo o rádio. E quando ouvia uma flauta bem tocada... Oh, eu ainda hei de ser flautista, o melhor tocador de flauta do mundo. Ai, ai. Os dias foram se passando e o nosso porquinho trabalhando cada vez mais. Ah, estou cansado de trabalhar, mas só vou descansar quando comprar a minha flauta. Os outros bichos riam do porquinho e diziam: ele é bobo, com o dinheiro que está guardando poderia ir ao cinema, comprar balas. O porquinho fingia que não ouvia e pensava: se não houvesse gente como eu que apreciasse a música, o mundo seria todo feito de ruídos horrorosos, de buzinas, de apitos, de barulhos. Mas a música, a divina música, oh... E o porquinho foi trabalhando, juntando tostão por tostão numa luta tremenda, num esforço enorme. Um belo dia, porém, conseguiu o dinheiro necessário para comprar a flauta. E começou a pular de contente, doido de alegria. Agora sim, agora eu vou ter a minha flauta. Serei o melhor flautista do mundo. Vou estudar dia e noite. Ah, estou feliz. Valeu a pena tanto sacrifício. A dramaturgia do Álvaro Aguiar. Me lembro das histórias do tio Janjão. Eram séries muito interessantes que o Brasil produziu. E aquelas séries chamavam atenção. Nós ficávamos esperando chegar aquele horário de ligar o rádio, porque antigamente os pais eram mais rigorosos. No caso, meu avô, que eu morava numa casa dos meus avós, e aquela rigorosidade toda de você ligar o rádio, você ficava naquela expectativa, está chegando a hora. E assim nós fomos formando esses conceitos com esses grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sobre um sentido educacional, cultural. Isto é o que vale dizer o papel do rádio na cultura, na educação, que tinha uma finalidade. Um programa que realmente atingia as crianças e a finalidade. Como estão os meus queridos sobrinhos? Bem de saúde e de comportamento?
Espero que muito bem, não é mesmo? Para os sobrinhos bem comportados, vou contar uma história do Gato Peixoto e do Ratinho Tunico. Prestem atenção. Era uma vez um ratinho poeta, o Ratinho Tunico. Eu sou poeta. Eu faço versos, mas não sou pateta. Sou um ratinho inteligentinho. Tunico falava rimando. Sabem o que é rima? Rima é uma palavra que acaba com o mesmo som da outra. Por exemplo, coração, afeição. São usadas pelos poetas, os que fazem versos. Tunico vivia estudando, vivia fazendo versos enquanto os outros ratos zombavam dele. Riam muito, mas o ratinho não se importava. E de noite, quando todos os outros saíam para suas brincadeiras, ele também saía, mas para ver a lua e dizer seus versos. Lua, linda como um queijo. Eu queria voar para na lua morar. Ai, ai. E assim ia vivendo Tunico, rimando seus versos, sem incomodar a ninguém, mas sendo incomodado por todo mundo. Quando um artista errava, parava tudo porque era uma gargalhada, tudo, né? Imagina você, o artista tinha que dizer... eu conto uma história que se passava no Anjo, que tinha a quadrilha do Caveira. Então, tem uma cena, certa vez, em que um dos bandidos dizia para o chefe: "Ih, Caveira", que era o dono da quadrilha, "caímos numa cilada". A frase era essa. Sim. Porque a polícia havia cercado e o também. Aí ele errou e disse assim, o ator errou e disse assim: "Ih, Caveira, caímos numa salada". Quando diz salada, aí para o programa, porque é ao vivo. O problema é que ninguém se aguentava. Aí o diretor, o Álvaro Aguiar, ele tinha que dar uma lição de moral, chamava atenção, que aquilo ali era um profissionalismo, nós éramos artistas profissionais, ganhávamos para fazer aquilo, e para de rir, porque ninguém pode... Dava uma lição que tudo... Mas ninguém aguentava. Quando davam, que era ao vivo, você não podia rir e acontecia uma tragédia dessa. Então, esse era o lado interno dos bastidores cômicos do rádio. Do rádio para a televisão. Lembro muito bem que em 1951, Assis Chateaubriand, ele inaugurou em São Paulo a TV Tupi. E em 1953, ele inaugurou no Rio de Janeiro também a televisão. Lembro de alguns programas, o Alô Postura, Vigilante Rodoviário. Passagem do rádio, principalmente a Rádio Nacional, a Rádio Tamoio e a própria Rádio Tupi, o Assis Chateaubriand começou a chamar esse pessoal que trabalhava no rádio para a televisão. O linguajar começou a ser mudado. Os próprios, o grande teatro Tupi, que era feito ao vivo, se usava muito trabalhos lá maravilhosos. Conhece Diva, irmã de Cris? Como está, dona Diva? Bem, obrigada, Mestre Pedro. Eu preciso falar com o senhor, é muito importante. Obrigado. Cris é
É um grande sujeito, sabe? Mestre Pedro, isto é para o senhor. Miro pediu para que eu entregasse. Eu acho que o seu medo de Joana era injustificado. Como o senhor vê, está escrito aí, Mestre Pedro. Ele não ia mandar para o seu Gil. Eu tô lendo aqui. Eu me lembro do Álvaro Aguiar, principalmente em 2 novelas que ele atuou, teve uma atuação muito interessante. Primeiro foi Selva de Pedra, que ele contracenou com Francisco Oco, Regina Duarte. E a outra que também foi muito legal foi no Bem Amado, com o grande Paulo Gracindo. Ele era o coronel Hilário Cajazeira. Que é isso, Cajazeira? Tenha calma. É o que eu estou lhe dizendo, Dorico. Sua sorte é ter sido marido de Rosinha, porque senão eu acabava com você agora. Calúnia, é tudo calúnia. Só se a calúnia não estivesse estampada na cara do Bacuri. Patife! Na minha infância, 1 ano de idade, eu já estava na revista de circulação que retratava a vida dos artistas, né? Então, apareci lá na revista do rádio, 1 ano de idade, na cama com meu pai, com meu irmão. E, então, essa coisa de ser filho de artista era muito natural para mim. Nunca me achei diferente de ninguém. Como hoje né? As pessoas se julgam celebridade em categorias de ex-BBB, né? Então, a minha relação com o Álvaro Aguiar, né, era de um pai muito trabalhador, trabalhava muito. Quando estava em casa, estudava muito, eu escrevia muito, porque ele escrevia As Aventuras do Anjo e interpretava na rádio. Fazia rádio-teatro, levava os scripts para estudar e fazia a história do Tio Janjão, entre outras coisas no rádio. Então ele estava sempre estudando script, ele era um pai assim, muito fechado também, ao contrário da minha mãe, que era muito expansiva, né? E ele trabalhava muito, eu via lá ele, aquela máquina, escrevia direto na máquina. E também viajava bastante, companhias de teatro. Então, nesse período, a gente ficava só com a minha mãe mesmo. Companhia de teatro 3 meses, eram os atores da Rádio Nacional que tinham projeção nacional pela voz e que o público das cidades queria ver essas vozes, que eram pessoas reais, né? Então, eles viajavam muito, montavam companhia de teatro e a Rádio Nacional era uma estatal, os salários eram baixos, né? Não era, apesar de serem famosos, não era o glamour que hoje é ser famoso, né? Então, ele era um pai pelo trabalho dele ausente, porque ele estudava muito, trabalhava muito e depois em televisão também era muito... Os horários naquela época de novela eram muito extensos, todo mundo trabalhava até 4 horas da manhã, se desse algum problema técnico tinha que ir até às 6, eram jornadas muito desgastantes. Então meu pai de manhã em geral acordava meio-dia, né? 11 horas, meio-dia, então tinha um horário defasado ali da família, né? Mas ele era muito presente nos passeios, a gente passeava muito, a gente viajava muito, ia para Friburgo, demorava 8 horas, eu ia de Maria Fumaça também para Friburgo, então meu pai sempre levava a gente para ir para a praia na Barra, a gente passeava bastante com meu pai, né? O tempo que ele tinha assim disponível, né? Que era pouco. E ele era um pai muito carinhoso, ele só me bateu uma vez na vida, me deu uma palmada na vida toda, me pegou pegando carona no caminhão. Passei no portão, ele me viu, aí quando eu voltei já sabia que me deu uma mãozada que ficou empolada. Álvaro era uma pessoa que chegava cedo para ler o papel e tal. Ele sempre foi uma pessoa muito responsável e muito querido da gente, que era um bom parceiro, inclusive para se trabalhar junto, né? Porque às vezes a pessoa é boa trabalhando e não é bom colega, né? Ele era muito bom colega. E
naquela época era diferente, a gente se dava trabalhando e fora do trabalho. Eu, por exemplo, me dava muito com a mulher dele, a Helena, né? Que era um doce de pessoa. Trabalhou no programa de humor Balança Mas Não Cai, Faça Amor, Não Faça Guerra. Para um abraço ao velho guerreiro, vamos receber os grandes astros da Rede Globo de Televisão. Inicialmente, Álvaro Aguiar. Palma para ele. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado. Meu amigo Chacrinha, eu estou feliz com a sua volta à nossa casa. Muito obrigado. E quem vemos em cena é Álvaro Aguiar, criador do célebre personagem O Anjo. 12 anos liderando todas as pesquisas de audiência da Rádio Nacional, que acaba de assinar um contrato milionário para levar as aventuras do Anjo, do rádio, para as nossas telas. O Ivan Cardoso foi um diretor que fez aí umas porno-chanchadas, uns 7 Vampiras, alguns filmes interessantes. E ele acabou fazendo desse filme uma homenagem ao ator Álvaro Aguiar e ao Anjo. Então esse filme, Escorpião Escarlate, passou aí nos cinemas, é o filme em que o Erson Capri faz o Álvaro Aguiar e faz ao mesmo tempo as aventuras do Anjo, né? Mostra os dois lados mostra o criador, ator e o personagem, né? Então, nesse filme, como o Ivan Cardoso era voltado para filmes quase pornô chanchadas, né? O Erson Capri, quando assinou o contrato com o Ivan Cardoso, colocou com a cláusula que não poderia, vou falar grosso modo que eu não sei maiores detalhes, que nesse filme não poderia haver nenhuma cena de sexo explícito, né? Ou mais alguma coisa nesse sentido. E o Ivan Cardoso, apesar do Erson Capri não querer gravar, numa cena por baixo de uma mesa em que houve umas apalpadas em certas partes e tal, o Erson Capri, como não gravou essa cena, ele acrescentou a cena gravando com outro ator, como se fosse o Erson Capri. A parte... Quer dizer, o Erson Capri não filmou, mas ele também não podia induzir que estava filmando. Aí teve uma briga muito grande por conta disso, né? E acabou que o Ivan Cardoso tirou as cenas do filme, porque o Erson Capri estava buscando aí uma indenização violenta. Na época, a mulher do Erson Capri me procurou, queria saber a opinião da família e tal, e acabou que ele teve... O Ivan Cardoso me ligou para saber qual era a minha posição. Eu falei, cara, melhor, se você está chorando no jornal que vai falir porque vai ter que pagar uma indenização, é mais simples você tirar a cena, porra. E ele tirou a cena, né, porque não podia ter apoio. Isso é uma coisa curiosa, né? Esse filme tinha muitos atores famosos, na época foi famoso o striptease da Roberta Close, fez um striptease desse filme, tinha muitos atores famosos que prestigiaram o filme. Mas agora, entre o Anjo e o Escorpião, existe uma terceira pessoa. E esta é a nossa história. A história de Glória Campos, uma rádio ouvinte apaixonada pelo Anjo, que acabou caindo nas garras afiadas do Escorpião. Pode um horrível pesadelo acontecer na vida real? Então vamos explicar os misteriosos homicídios que estão apavorando a cidade. Glória temia despertar para uma realidade onde aconteciam coisas mais terríveis que em seus pesadelos. O Escorpião Escarlate. A história de uma alucinação que virou verdade.
com os maiores astros do cinema e televisão reunidos num só filme. Erson Capri, no papel de Álvaro Aguiar, o criador do Anjo. Andréa Beltrão é Glória. Nuno Leal Maia, como grande Guido Falcone. Monique Evans, na pele da endiabrada Madame Ming. Susana Matos, Mário Gomes. E apresentando Isadora Ribeiro como a irresistível Paula, Léo Jaime como fiel Jarbas e Roberta Flores, num ousado número de striptease, onde você vai descobrir muita coisa. E como o senhor explica tanta demora? Os bandidos do trem pagador são mais inteligentes que a polícia? Não, não é isso. Todos eles serão presos e punidos. É verdade que o delegado de Caxias vem trabalhando há um ano quase com a colaboração da Polícia Guanabarina. Daí toda a dificuldade. E agora, doutor, a última pergunta. Onde se encontra neste momento o delegado de Caxias? Em diligência. Está na pista do Tião Medonha. De jeito nenhum, Nelly. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Em casa, eu quero ficar à vontade. Eu não fico à vontade em lugar nenhum. Reuniões, bancos, profissões. Aqui em casa já está sendo difícil ficar à vontade. Com seus pais, então? Porque eu não quero que seus pais venham morar aqui? Ou por causa das fofocas dos jornais sobre isso é tudo mentira. Você sabe que a situação da fábrica é péssima. É por isso que eu ando assim. Bem, eu achei a pista que estava procurando. Você. Eu ia saber se você estava em casa. Obrigado, está muito quente. Eu deveria, se você não tivesse me parado. Ninguém viria visitá-la. Não aqui, não sem um convite. Afinal de contas, eu fui educado na Ilha Marsh. Não, ainda não. É essa a palavra. Eu tenho 3 deles. E eu não gostaria que nenhum deles fosse ocupado. O Dr. Druten ele é a coisa mais próxima de um amigo que eu tenho nessa cidade. E Lawrence, eu não sei o que significa para você, mas quando me sinto deslocado, eu apenas me calo. Eu acho que é isso, Luiz. O ano era 1937. Aqui, no Grupo Escolar Condessa do Rio Novo, Álvaro Aguiar completava os seus estudos. Já na adolescência, ele também era um pai muito ocupado, nos afastou sempre do meio do trabalho dele. Ele tinha uma frustração de ter sido doutor, ele tinha um sonho de ser médico, então meu irmão veio a ser médico. E ele queria que nós nos formássemos. Eu sou engenheiro, então ele fazia muita questão da pessoa ter um valor através de uma profissão, né? A profissão de ator naquela época era muito desrespeitada, né? Ele era um combatente disso. Foi homenageado na cidade dele, Três Rios, a cidade de Três Rios, e ele convidou Henriqueta Brieba, o Alegria, para acompanhá-lo nessa homenagem que a cidade prestava a ele, onde ele nasceu. E eu me lembro dessa com uma festa muito bonita. Nós saímos daqui da Praça Mauá, do Rio de Janeiro, fomos lá para Três Rios e fizemos um show que agradou muito a Henriqueta Brieba, uma das maiores atrizes cômicas do rádio brasileiro. Tinha um ator cômico também, o Alegria, Fernando Maia. E eu fui acompanhar também, que eu era radioator, colega dele, e disse lá umas poesias humorísticas
também participei dessa homenagem. Não, meu pai ele era muito fechado em relação às amizades, ele era muito introspecto e ele, na nossa casa, a gente teve muitos amigos que a gente frequentava em Nova Friburgo, onde eu tenho uma casa até hoje que era do meu pai. Lá eu tinha a casa do meu padrinho, que era o Brício de Abreu, que era um grande jornalista, cartunista, humorista, crítico musical, teatral. E ele tinha uma casa nesse condomínio em Friburgo e a gente começou a entrar nessa casa. Do lado era a casa do Rodolfo Maier, que era um grande amigo do meu pai, que tinha 2 casas lá. A segunda casa, o Rodolfo praticamente obrigou meu pai a comprar essa casa. Essas pessoas todas, e nesse condomínio iam muitos artistas, muitos amigos, realmente. Ali eu convivi muito com os amigos do meu pai, lá em Friburgo. Depois meu pai também comprou uma casa em 61, que é essa casa que é minha hoje. Eu me lembro muito dele com a esposa e os filhos pequenininhos, que eu tive nessa época a oportunidade de conhecê-los. Menino muito inteligente, ele falava dos filhos com grande orgulho. Eu tenho uma lembrança muito agradável, porque foi um dos colegas maravilhosos, grande ator. O Brasil na guerra naquela época, nós trabalhamos juntos em vários programas. Tudo isso me faz lembrar esse radioator, esse ator, e me lembro quando ele foi para a televisão. Eu fiquei no rádio, eu sempre permaneci no rádio, porque o rádio para mim era estável, era a minha garantia. Televisão seria uma aventura, que ia voltar e tal. Mas o Álvaro foi para a televisão e me lembro dele trabalhando lá nas novelas, na televisão, com grande sucesso. Eu conheci, quando eu trabalhava no Maracanã, um senhor que tirava plantões lá em eventos e tal, e ele foi funcionário da Rádio Nacional. Aí quando ele soube que eu era filho do Álvaro, fez questão de vir conversar comigo e tal, e falou que meu pai tinha um gabinete na Rádio Nacional, que ele era um dos atores de prestígio lá, então os atores tinham feito um camarim privativo, uma área de trabalho onde ele escrevia e tal, tinha essas coisas. E esse camarim do meu pai era uma área cercada de madeira, nos corredores amplos da Rádio Nacional. Era um espaço assim de uns 5x5 mais ou menos, 25 metros quadrados, alguma coisa assim, no meio do corredor. E ali tinha uma porta, uma chave e tal, e em cima era vazado. Era uma divisão. E ali esse senhor que eu conheci veio me falar: não, pô, teu pai tinha uma sala lá, pô, teu pai andava com cada gata ali dentro e tal, ele tinha essa... o ator era muito assediado já naquela época, né, pelos fãs e tal. O aspecto da vida do meu pai, ele sempre foi muito atlético, sempre jogou futebol lá em Três Rios, jogou futebol aqui no Rio de Janeiro, foi lateral, acho que do Flamengo, se não me engano, jogou na seleção, depois foi jogar vôlei, foi da seleção carioca de vôlei, apesar de ser, na época, a estatura dele não era muito problema. E depois, durante a vida dele, ele jogava vôlei e tal, tinha uma vida bem ativa, era bem ativo, assim, fisicamente, né? Foi fumante, foi a pena que ele acabou tendo um câncer no pulmão, né? Decorrente provavelmente, né? Uma causa. E ele tinha uma vida assim muito ativa, era muito ativo e tal. Eu convivi muito com ele quando ele teve um infarto, porque ele estava fazendo uma reforma nessa casa lá de Friburgo. E eu ia muito com ele, por eu ser engenheiro, eu estava fazendo a obra com os recursos dele, principalmente. E ele, nessa época, estava meio pesado e tal. E ele teve um infarto e depois ele passou a se cuidar muito bem. Ele passou a caminhar, emagreceu muito, ficou assim fortão e tal. Mas o câncer acho que já estava instalado, né? Ele acabou tendo teve uma parada cardíaca fazendo a quimioterapia. A quimioterapia naquela época ainda era muito agressiva, em 90, né? Por aí.
era muito agressiva e teve uma fragilidade cardíaca. Ele ficou muito abalado, ele não queria que ninguém fosse visitar ele. Ele ficou muito abatido realmente pelo fato, né, e tal. Então ele acabou tendo uma despedida muito breve do período que ficou doente. Foi uma coisa muito breve, muito difícil, né? E nós lembrávamos sempre daquelas aventuras, e era muito interessante que ele descrevia de tal maneira, de tal modo, que você, nas suas ideias, você via realmente o que estava acontecendo. E também, logo depois, quando foi lançado a revista, nós também acompanhamos, tivemos a oportunidade de colecionar umas boas revistas, depois sair as capas bem coloridas, bem bonitas, e realmente é uma reminiscência que traz para nós assim muitas saudades, porque foi uma época de ouro da rádio e o Álvaro Aguiar sabia trabalhar muito bem. Talco Ross, antisséptico, boratado e micropulverizado, apresenta As Sensacionais Aventuras do Anjo, com outro capítulo da série As Terras do Fantasma. Depois de lhe aplicar violenta surra, o anjo consegue fazer com que Valente confesse onde Metralha está preso. Fica sabendo também que um mensageiro trará às 9 horas da noite as últimas ordens do fantasma. Anjo, Campeão e Tirinho amarram Valente e aguardam a chegada do mensageiro. Eu creio que essa ordem do fantasma é para acabar com tudo de uma vez. É, mas essa ordem vocês não receberão. Hã? Lá vem ele, Anjo. Sei. É pontual, hein? Amigos, fiquem atentos, hein? Agora ficaremos sabendo quem é o mensageiro do fantasma. Ok. Silêncio, ele já está perto. Mensageiro! Anjo! Ele ouviu tudo e voltou. Claro. Agora nunca mais nós vamos saber quem é o mensageiro. Tomem conta desse bandido, eu vou atrás dele. Fica aqui mesmo. Pode deixar, Anjo. Esse moço vai pagar caro pelo que fez. Ah, meu Deus, que bom, Álvaro. Que bom você estar fazendo 100 anos com a gente aqui, né? Podendo trabalhar. Eu diria para o Álvaro Aguiar que era uma emoção muito grande, porque estaria aqui um artista de quem sou fã e o acompanhei também aqui pela Rádio Nacional. Não tive a alegria de trabalhar com ele, porque eu vim aqui para a Rádio Nacional em 1972, eu tinha 22 anos ou 21 anos mais ou menos. Eu não tive a proximidade com ele, né? Porque ele saiu na década de 60. Mas, como já disse, ele foi um grande artista da rádio. Ele protagonizou, como eu disse já, As Aventuras do Anjo, depois As Histórias do Tio Janjão. É a coisa que mais me chega na mente no momento, que eram dois programas que eu, como criança, eu tinha 10, 11 anos mais ou menos, que eu escutava. Era As Aventuras do Anjo, depois vinha o Jerônimo, e tinha o programa de Histórias do Tio Janjão. Eu diria que foi uma alegria muito grande, não só revê-lo, como também trabalhar ao lado dele como profissional que ele é. Esse profissional em que eu aprendi também muita coisa com ele, e dizer que o Brasil se sente muito orgulhoso dele, seu público, seus ouvintes, porque realmente foi cheguei a ver no final na televisão, ele também trabalhando. Quer dizer, então ele alcançou o rádio, a televisão, o teatro, o cinema. Quer dizer, o Álvaro Aguiar foi um ator que trabalhou em todas as artes que se apresentavam no Brasil. O Álvaro Aguiar é um grande nome e, por ser um grande nome, o seu trabalho também era muito grandioso. Por isso que nós rendemos esse preito de louvor.